Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você vai assistir esse vídeo aí, não sabemos, né? Porque os horários que você tem tempo para assistir os nossos vídeos, às vezes diferencia muito uns dos outros, mas quem estiver assistindo na parte da manhã, bom dia. Quem estiver assistindo na parte da tarde, boa tarde. Quem estiver assistindo à noite, boa noite. Eu estou à noite aqui, né? Estou à noite. Pessoal, é uma maravilha a gente estar com a presença do Criador sobre nós, né? Eu estou feliz. A minha vida é uma felicidade porque a razão de estar triste não faz parte da minha categoria. Não existe razão porque nós temos certeza que nós estamos sendo guardados, abençoados pelo grande Deus, Criador dos céus e da terra, e do seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, que deu a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, que maravilha! E nós somos o templo e morada do Espírito do Criador. Olhe, pessoal, a verdade tem de ser dita, não podemos esconder a realidade. Quem concorda comigo que Deus não criou nenhuma religião na face da terra? Quem concorda? Você acredita que Deus colocou nome de religião no mundo? Eu queria que uma pessoa me provasse nas escrituras onde foi que Deus colocou nome de placa de religião no mundo. Duvido que tenha um ser humano que diga: todas as placas de religião foram fundadas por homens. Eu estou falando aqui em alto e bom som, sem medo de errar. Não tem. Jesus Cristo, quando ele veio cumprir as profecias dos profetas de Deus. Os profetas que falaram a respeito do Messias, do enviado do Pai, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário para salvar o pecador. Porque aqueles 10 mandamentos que Deus deu a Moisés para reger o povo de Israel, e com ele ia chegar até nós também, porque a lei mosaica ela se estendeu pelo mundo inteiro. E pela lei ninguém conseguiu ser salvo. Ninguém, nem o próprio Moisés. Moisés, ele galgou a misericórdia pela promessa que Deus havia feito ao pai Abraão, mas pela lei não, porque ele falhou na lei. Quase todos os momentos ele falhou. Quando o pai dizia uma coisa, ele fazia outra, zangado com o povo, revoltado. E por essa razão ele ficou fora da terra prometida. Agora eu quero saber de uma pessoa que tem a coragem de dizer para mim que Deus criou religião no mundo. Tudo mentira, pessoal. Não existe isso. As sagradas letras, Deus deixou para nós olhar, observar e ler, para nós seguir as palavras do Criador com amor. Toda lei se resume em 2 mandamentos: amar o Criador acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que o próximo como a si mesmo, as pessoas, todo mundo abre a boca e diz: eu amo a Deus, eu amo a Deus, né? Todo mundo tem esse direito de dizer isso. Ora, por que não, né? Eu amo a Deus. Ninguém sabe se ele ama ou não. Agora, quando ele diz que ama o próximo, só se pode provar que ele ama o próximo se ele estiver praticando o amor. Como é que se pratica o amor ao próximo? Tendo piedade, compaixão daqueles que estão sofrendo. Muita gente não se preocupa com a vida de quem está sofrendo, quem está passando por aperto, dificuldade. Ele só olha para o seu buchinho, para o seu bolso cheio de dinheiro, está lá preocupado com a vida de ninguém, se está morrendo de fome, passando aperto. Isto é falta de amor. E se está faltando amor, não tem salvação. A salvação só está onde tem o amor. A Bíblia diz, as Sagradas Letras diz que ainda que nós dessemos o nosso corpo a ser queimado vivo e faltasse o verdadeiro amor, que é o amor a Deus e ao próximo, não adiantaria nada. Seria como metal que soa, como um sino que tine, não tem efeito nenhum. A salvação está no amor. Se você não ama seu irmão que está vendo, como tu pode amar Deus que nunca viu? Não é verdade, pessoal?
Vamos refletir com todo carinho, com todo respeito, né? Vejamos aí, quem é que está amando ao Criador? Para você mostrar que ama o Criador, você não pode colocar dinheiro acima de Deus. Tem muita gente que ama mais o dinheiro do que a Deus. Tem muita gente que ama mais os homens do que a Deus, né? As mulheres amam mais os homens e os homens amam mais as mulheres do que a Deus. Tem muitos. Coloca o sexo oposto a seu favor ou naqueles outros movimentos, né? E se esquece do Criador eterno. Será que o povo ainda acredita que existe Deus? Será que a fé ainda está no coração do povo? Parece-me que a fé está sendo esquecida, mas ela é real. A fé é uma realidade desde o princípio, mas religião, pessoal, olha, religião foi todas elas programada pela humanidade. Eles programaram as suas religiões. Cada um se via um Deus, né? Fazia um Deus para si, aqueles que não acreditavam no Deus de Abraão, mas fazia o Deus Baal para si, caiu, fica lá clamando o Deus que ele inventou para si mesmo. Somente um povo, que é a nação Israel, e algumas poucas pessoas que têm o Deus como monoteísta, que o verdadeiro adorador do Criador, ele é monoteísta, ele tem de adorar um só Deus. Não existe dois deuses, não existe dois pai criador, não existe, só existe um. Mas as religiões pregam mais de um Deus. Coloca Deus aí para todos os gostos e prazeres. Vocês estão prestando atenção, pessoal? A verdade nua e crua. Vocês estão prestando atenção? Presta atenção. Não vai ouvir o que eu estou dizendo só por ouvir, não. Você tem de ouvir e refletir. Questione-se, faça como eu. Eu nunca fui enganado, nem serei jamais, porque eu questiono. Eu escuto tudo, mas eu só guardo o que é bom. As pessoas podem falar à vontade aí, o seu sistema, a sua maneira de ser, tudo bem, eu escuto, mas eu acredito naquilo que o Espírito do Criador me revela dentro do meu coração. Não acredito que seja necessário um homem ter uma religião, ele precisa ter o amor. Primeiro, ele tem de se arrepender de todo o mal que já fez neste mundo, mudar de vida por si próprio. Ele não precisa ninguém está lhe colocando no pé de parede, observando, se olhando se você está fazendo alguma coisa errada ou não, porque quando a pessoa segue a Deus dessa forma, ele aí é igual um preso. Ele é um aprisionado pelo sistema religioso, que ele diz, meu pastor pode me ver, ou o meu padre, alguém pode me ver, mas não se lembra que acima dele está o olhar do Todo-Poderoso, que é o Criador verdadeiro? É o Deus que criou os céus, a terra, o mar, as estrelas e tudo que neles há. As pessoas se preocupam com homens dessa terra que comem feijão, carne, que faz todos os serviços que nós fazemos aqui, como seres humanos. Quem é ser humano algum que pode salvar ninguém, pessoal? Quem é ser humano algum que pode montar religião? Hoje o pessoal monta religião assim como quem monta um comércio, não é verdade? O que eu falo aqui, tudo tem base. Quando eu comecei a exercer fé no meu Criador, ainda jovem, muito jovem, toda a vida eu exerci fé. Sempre eu acreditei na existência do Criador. Eu ia para o colégio, as professoras ficavam dizendo lá que nós tínhamos vindo do macaco. Eu ficava aborrecido ouvindo aquela história. Eu chegava para a professora e dizia, professora, só se for a senhora que veio do macaco. Eu não vim de macaco coisa nenhuma. Macaco é macaco e ser humano é ser humano. O macaco nunca mudou, ele continua sendo macaco. Ele vai morrer sendo macaco. Toda a vida morre sendo macaco. E o ser humano morre sendo ser humano. Deus criou o homem para dominar todos os animais da terra. E aí o pessoal quer colocar o homem como fosse uma mutação que vem mutando de lá para cá. Essas histórias, tudo é história de carochinha. É o achismo dos teoristas da conspiração. Eles falam que as pessoas que não acreditam no sistema deles é os teoristas. O teorista é ele. Teorista da conspiração é eles que conspiram contra o Criador.
Quem fala que Deus não existe é um louco. A Bíblia diz, a Sagrada Letra diz que é louco. É louco, mas na hora que ele estiver doente, ele grita pelo nome de Deus. Eu vim contar uma história de um certo homem que não temia a Deus, nem respeitava os homens, não tinha temor, acreditava na existência de Deus, coisa nenhuma. Ele dizia-se que era forte, que não temia a Deus, não tinha respeito pelo Deus e falava nomes feios com Deus e com seu filho Jesus. Ora, dizia nomes que eu não posso dizer aqui, que é terríveis. Quando um dia ele era um roqueiro, esse pessoal roqueiro, a boa, todos, né? Tem os pactos dele lá, você vê que os caras só usam coisa no corpo dele, é coisa feia, né? Coisas maléficas. Não vê uma coisa bonita neste povo? Uma coisa é feia, as caras é feia. Quem gosta de cara feia, cara de caveira, de capeta? Aí pra lá, bicho, sai de perto de mim, capeta velho. Aí ele dizia, eu não acredito em Deus e se este cara... Aí dizia lá, ele zombava, ele escarnecia de Deus, do Criador. Ele fazia desafiar, ele fazia desafio contra o Criador. Quando um dia ele achava que o Criador não estava vendo, o Criador vê tudo. E na hora certa ele age. Age sim, meu amigo, mas quando ele age o negócio vem pesado. Porque o Criador não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Ele semeou contenda e vibrações malignas e veio para ele, sabe o quê? Eu não digo isso com prazer, porque ele era um ser humano, mas ele era maluco, só falava doidiça. Não acreditava em Deus e falava mal, dizia que se ele existisse, aí dizia nomes lá que eu não quero escrever, não, falar para vocês não, que é muito feio, deixa para lá. Só que o Criador colocou um câncer nele, permitiu que um câncer se instalasse da parte íntima embaixo até na boca, saindo na boca. O câncer dele era tão irreversível que a medicina despachou assim que viu. Ele ficou despachado do médico, não podia se alimentar mais, porque ele estava canceroso, totalmente canceroso. Isso aí, sabe o que é? É maus palavras. Zombar e criticar do Todo-Poderoso. Você é um maluco se você assim fizer. Não faça isso não. Não vai desafiar Deus não, que você pode pegar aí uma sentença de morte. Deus não se deixa escarnecer. O Criador, ele é poderoso. O céu e a terra foi criado por ele. Tudo que existe foi criado por ele. Não tem nada deste mundo que foi criado por homem. As coisas espirituais, as materiais, tudo bem. Deus deu a sabedoria ao homem para criar o avião, para criar os carros, para criar as casas, criar os prédios, criar essas coisas. Mas coisas que não foi criada por homem, foi criada pelo Criador. Aquele que põe o vento para nós respirar e nós não vemos o vento e ele está dando vida para nós. Esse Criador que eu creio e acredito e tenho fé e amo de verdade. Aí o cara ficou canceroso. Os amigos dele, os colegas de banda de rock, vinham visitar ele, ele não falava mais, que ele não tinha força, além do mais a doença tomou conta de todo o corpo. Ele escrevia, olha, eu continuo zombando e criticando de Deus. Continuo do mesmo jeito, não mudo nada. Os amigos vinham aconselhar para ele mudar, para tirar aqueles pensamentos, que ele ia morrer, para ele se encontrar com Deus na eternidade. Ele disse, eu continuo zombando e criticando desse cara. Falava nomes feios e ele dizia, vocês, logicamente, quando eu morrer, vocês vão me enterrar. E no meu sepulcro eu quero que vocês ponham uma gaiola de ferro ao redor de todo o meu túmulo, depois que me enterrarem, e coloquem uma pedra de ferro bem grande em cima com as seguintes dizeres: aqui nem Deus pode entrar. Vocês colocam isso para mim? Aí, escrevendo, né? E ele disse assim, colocamos. E aí foi isso. Ele morreu e os amigos colocaram, e todo mundo que ia visitar o cemitério, isso era nos Estados Unidos, nos States. E lá, as pessoas que iam visitar os parentes do dia de finado, como diz aí, que é o dia 2 de novembro, eles iam, passavam nos túmulos e lá olhando para aquele túmulo, o pessoal que era católico se benzia, os evangélicos diziam, o sangue de Jesus tem poder. E aí passava, todo mundo se assombrava com aquelas dizeres, né?
E aí as pessoas achavam que Deus não tinha providência para tomar nenhuma. Primeiro, já tinha tomado que matou ele com câncer. Segundo, agora, quando foi um dia, começou lá no céu uma turbulência de chuva e raios e mais raios. E um desses raios muito forte veio direto para cima do túmulo daquele incrédulo, daquele ateu, e partiu ele bem no meio e levou para o centro da terra, para o bem fundo, os ossos com caixão e tudo daquele maluco e doido que falava mal do Criador. Aí as pessoas não podiam mais entrar ali, porque quando via a rachadura lá que o Criador mandou, o raio bem certeiro em cima, todo mundo dizia, olha, o Criador agora tomou as providências, e ficaram todo mundo assombrado com aquele cara. Veja bem como um maluco diz, né? E aqui tem os doidos que... Um dia, aqui tinha um maluco aqui na minha região que ele dizia que Deus não existia, que isso tudo era história de carochinha. Eu digo, rapaz, vamos fazer aqui um negócio, uma prova de se realmente tu é ateu. Eu quero saber se tu é ateu é agora. Vamos fazer um negócio. E ele disse, o que é? Rapaz, é o seguinte, se tu não acredita em Deus, tu não tem medo de castigo, né? Não, tem não, tem não, tem nada, ele não existe não. Pois, mas tudo bem. Faça o seguinte, pois desafie ele. Diga assim, se existe este Deus Todo-Poderoso, que ele coloque as piores doenças em mim, mate a mim, a minha esposa, a minha família, meus filhos, tudo, pode matar todo mundo. Quando eu, antes de terminar de falar essa frase, ele disse, alto lá, rapaz. Que é isso? Vou pedir coisa ruim para minha casa? Não, mas você não acredita em Deus. Você pode dizer sem medo, que você não vai acontecer nada. Você é um ateu. Ele diz, quem vai se arriscar, rapaz, de repente pode deixar eu existir. Olha aí. Deus me guarde de falar isso. Olha aí. O ateu, mas era ateu de de Araque. Aqueles revoltados, né? Porque vive da pobreza ou vive na insuficiência, porque é preguiçoso, não trabalha. Aí fica reclamando da vida e culpando a Deus de alguma coisa. Se Deus tem culpa de malandra, rapaz, malandra vai trabalhar, pega uma enxada, uma foice, uma machado e vai fazer um roçado grande e vá trabalhar para poder comer, porque Deus mandou o homem trabalhar e comer do sol do seu rosto. E as mulheres, em vez de estar na prostituição, nos erros, no pecado, vão trabalhar também, mulherada. Para com isso! Ora, mas eu estou aqui hoje para dar conselho. Conselho bom. Quem não quiser ouvir, não posso fazer nada, né, pessoal? Mas eu falo, porque eu sou uma ovelha que falo. É, de vez por outra eu tenho que dar minhas pinceladas aqui, porque se eu não der, o pai vai me cobrar lá do outro lado, vai dizer, ovelha, eu não te disse que tu falaste de mim, que eu tinha o poder e tenho de fazer tudo? Esse povo precisa aprender a respeitar o Criador Eterno. É, pessoal, cuidem mais da vida espiritual de vocês. Não precisa você estar agregado a homem, não, porque tem gente que só acredita em Deus se estiver nos pés do homem. Então você está acreditando em homem. Eu quero que uma pessoa nessa face da terra me diga onde foi que Deus criou uma religião. Onde foi? Ele criou uma nação. Através de Abraão, ele criou uma nação chamada Israel. E através do pecado da desobediência da mulher de Abraão, nasceu outra nação que não era para nascer. Veio porque a mulher desobedeceu a Deus. Colocou a serva dela para ter um relacionamento com seu marido, porque ela achava que não viria o filho que Deus havia prometido. E aí está a guerra entre esses dois países, porque os filhos de Ismael, que é o povo dos muçulmanos, vivem em tremenda guerra com Israel. Ali é dois irmãos, o sangue de dois irmãos. Um pelo Abraão e a mulher, Sara, e o outro pela Agar, a serva, né? A escrava, e Abraão também. Só que ali foi um caso de pecado, né? De adultério, de prostituição, incentivado pela própria esposa de Abraão. Tudo isso é a fruto do pecado. Essa destruição que está vendo hoje no mundo aí, guerra sobre guerra. Mas a nação de Israel foi criada pelo Criador. Quando foi que apareceu o nome Israel? Vamos ver.
Um dos filhos de Abraão, Isaque, né, que foi o filho da legítima, ele gerou dois filhos, Isaque e Jacó. Jacó, muito inteligente, eu não sei, posso dizer se é inteligente ou outra coisa, tomou o direito de primogenitura, que o primogênito era que tinha o galardão maior, trocou por comida com o seu irmão. Rapaz, tu tá morrendo de fome aí, tu quer um guisado muito bem feito que eu fiz aqui, pelo teu direito de primogenitura. Ele disse, que me vale primogenitura se eu tenho com fome para morrer de fome? Eu vou trocar. E trocou. Ele agravou a Deus também com isso, ele agravou. Por que ele foi trocar, né? O outro foi sagaz porque ele conquistou, né? Mas aí o que aconteceu foi que este homem chamado Jacó, pai de 12 filhos, que eram as 12 tribos de Israel, este homem, ele estava num local, na guerra, e quando uma certa hora o anjo do Criador se apresentou a ele se agregou-se o corpo do anjo, que o anjo vinha sempre em forma humana para poder não ficar aqui na transparência, todo mundo vê como homem, né? E ele segurou o anjo disse, me solta, rapaz, está chegando minha hora, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Não te solta enquanto tu não me abençoar, não te solta, não, pode me matar, mas eu não solto. O anjo pegou a espada, furou a coxa dele, e até hoje, segundo as leis, lá não se come, parece que é os nervos, né? Os nervos não é comido por causa do furo que o anjo fez com a espada na coxa de Jacó, mas ele não soltou. Como o anjo viu que ele estava persistindo com muita fé e não ia soltar, ele já vinha com essa missão, queria saber se ele era persistente, se ele queria mesmo a bênção. Aí o anjo foi e disse, olha, o pai te outorgou agora uma coisa, porque tu persististe e lutaste com Deus pela fé. Que aquilo era uma fé que ele tinha, ele acreditava que a bênção de Deus estava ali. E com aquilo ali ele disse, teu nome não será mais Jacó, o teu nome agora é Israel, porque em ti serão benditas todas as nações da terra. E aí foi chamado o primeiro nome daquela nação, Israel, por causa da luta de Jacó com o anjo. Quem leu as Sagradas Letras sabe que eu estou falando a verdade. Ele não criou religião com isso, ele criou uma nação monoteísta que acredita num só Deus verdadeiro. Só um Deus. O próprio filho diz que só o pai tem o poder, porque ele já veio fazer a obra aqui, mas foi mandado do pai. Só que ele recebeu carta branca, né, para fazer o que era de aprove, salvar, perdoar, mas toda honra e toda glória é o pai criador. Sempre o filho jogou, nunca quis para ele, mandava para o pai. Diz: toda honra e toda glória seja dado meu pai. Então, de onde foi que esse povo inventaram tanta religião no mundo? Rapaz, é loucura. O pessoal pode até achar que eu estou falando aqui, estou falando a verdade. Quem quiser achar ruim, que ache. Quem não quiser comer muito, coma pouco. Mas a verdade é que a religião, não existe religião. Teve uma parte em Tiago que lá eles colocaram uma parte dizendo assim: se existe religião, né? Se é que existe, que não existe. A verdadeira religião, se é que existisse, é temer a Deus sobre todas as coisas e o próximo conhecimento, que volta para a mesma teoria, para a mesma história que eu falei. E guardar-se da corrupção do mundo e visitar os órfãos e as viúvas e ajudar nas suas necessidades. Não fala aqui em religião A, B, C, D, J. Aqui não tem mais letra de alfabeto que caiba. É tanto nome de religião que dá para encher o mundo todo, em toda a esquina. Eu morei em São Paulo e lá em toda a esquina tinha uma bodega. Eu sempre chamei de bodega e vou continuar chamando de bodega até morrer. É bodega mesmo. Porque bodega é que bota umas perto das outras, né, para concorrer. E tem uma coisa, é observado o que eles dizem. Ele diz, você que está aqui dentro dessa bodega aqui, eles não chamam a bodega, né? Diz que é a igreja. Igreja é coisa nenhuma. É uma parede lá, um templo que ele criou. Aí ele diz, se você sair dessa bodega aqui, dessa religião aqui, e for para aquela outra, você está no inferno. A hora aqui que está a salvação.
Eu comprei o céu e lá quem manda sou eu, que sou o chefe aqui. Ai, engana o povo abestado, o povo besta que acredita umas coisas dessa. Pessoal, largue de ser besta, largue de ser bobo, povo. Te acorda a bexisole de vocês. Pessoal, escute a voz dessa ovelha. Eu persisto com vocês para vocês ouvir a verdade. Tem os homens, tem os mercenários que são doidos por dinheiro, doidos por grana. Deixe de dar grana a esses caras para ver o que eles vão fazer com vocês. Vão chutar vocês de lá. É, pessoal, religião não existe. Existe as ovelhas do Criador, comprada pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. E as ovelhas, elas estão espalhadas pelo mundo todo. Não tem ninguém junto e dentro de templo, não. As ovelhas estão tudo nas suas casas, mas tudo respeitando o Criador, e todas elas respeitam o Salvador, e todas elas andam amando o seu próximo, e todas elas seguem os preceitos do amor. Se amor não tem salvação, não, pessoal. Aqui tinha um chefe religioso da minha região, que tinha um membro, que não existe membra, é membro masculino e membro feminino. Ela estava doente e não pôde vir para a igreja, para o templo deles lá, porque eles chamam de igreja, né? E aí, ela doente, aí muito aconselharam ele para ir lá, e ele quase não queria ir não, mas foi. Mas foi porque queria dar gosto àquelas outras ovelhas, aquele outro povo, né, que dava o dízimo lá, senão o pessoal deixava de dar. Aí quando ele chegou lá, em vez dele dizer assim, minha irmã, ovelhinha de Deus, você está doente, por que você não me chamou há mais tempo? Ele foi gritar lá na porta da entrada. Mesmo que você esteja doente, mas você está em pecado. Ela foi, olhou e disse, por que, pastor? Ela chamou de pastor, que era o pastor dela. Porque você não está devolvendo o dízimo da casa do senhor. Por que você não manda deixar lá? Eram os ladrões, salteadores, são esses daí. Em vez de amar o próximo, eles amam é dinheiro. Bando de cara feia. Ora, mas vocês estão pensando que me engana? Vocês não me enganam coisa nenhuma. Povo de Deus na terra, ovelhas do Criador, que adora o Criador por amor. Adore ele em espírito e em verdade. Não tem local, pessoal. Eu já disse a vocês que aquele templo de Salomão não foi feito para ninguém ir lá adorar, não. Ali foi feito para os sacerdotes da lei matar os cordeiros, que representava a morte e ressurreição do Cristo que viria e veio. Já cumpriu. E eles não receberam ele porque ele era pobre. Fazia acepção, só agora olha para rico. É por aí, pessoal. Olha, escute bem, não tem, nunca nem o Criador criou religião, nem o seu filho. Quem podia ter criado religião era o Criador e o seu filho, né? Que é o dono da salvação. Eles não criaram nada, não, pessoal. Não tem nada disso, não. Procura um nome aí que ele inventou, ou que ele botou. Tudo foi os homens que inventaram. Para começar, a verdadeira salvação ela vem de Israel. Jesus nasceu foi em Israel, não foi em Roma, não. Jesus nasceu foi em Israel, lá na cidade de Nazaré, entre um burro e um boi, entre os animais, numa estribaria. O nome dele é judeu, é judaico, é israelita, não é nome brasileiro, nem é nome português, não é com a linguagem hebraica. De onde é que se tiraram nome para colocar nele desses países de fora aqui, que trouxeram para cá o cristianismo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente desse mundo que é levado pela, pela conversa de blá blá blá. Pessoal, tenham cuidado, crie mais consciência. A salvação está no Pai, no Filho e no amor ao próximo. Fora disso aí, se alguém me dizer que é onde tem uma salvação, me mostre, diga que eu quero ver. Só o Pai, o Filho e as ovelhas que foram compradas.
Mas a ovelha não tem templo para se congregar e o pai não quer que ela se congregue em templo. Quando alguém perguntou onde é que nós devemos adorar o pai, onde? Neste monte em Jerusalém. Ele disse: nem neste monte nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão meu Pai em espírito e em verdade. Você está adorando em Deus espírito e verdade? Adore na sua casa, no seu trabalho, na sua luta, dentro do ônibus dirigindo, aonde você estiver, você está adorando, porque você não está em pecado, você odeia o pecado, você não gosta do mal. O mal não faz parte do seu coração porque você é a ovelha do Criador. O pessoal pensava que o Salvador tinha vindo fazer um trabalho perdido aqui. Ele ganhou. O povo é que enxerga, acha que a salvação está dentro das religiões. Não. Quando você chega, ele mesmo diz lá, religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Ele diz, mas ele não faz, não pratica. Porque na hora de cobrar o dinheiro do povo, ele fica igual os cobradores de imposto. Pessoal, abra os olhos enquanto é tempo. Eu sou um profeta. Não sou profeta, eu sou ovelha que falo. Jamais vou me qualificar aqui, porque profeta só veio até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. De lá para cá, a graça e a verdade e a misericórdia vem se revelada através do Filho, que deu a vida e mostrou a forma correta de nós segui-lo e nós ser salvos. Salvo pela fé nele, no Pai e no Filho, e exercer fé e amar o próximo como a nós mesmos e amar o pai e o filho. Salvação é isso aí. Se você fizer isso aí, você está salvo em qualquer canto que você estiver. Agora, se você não estiver fazendo isso aí, você é perdido em qualquer canto que você estiver também. Tá entendendo? Entenda que é verdade o que eu falo. Eu pesquisei toda a história, desde os princípios das grandes revoluções da antiga Babilônia, dos tempos antigos. Não tem nada para salvação a não ser o Pai Criador e o Filho e amor ao próximo. Fora disso aí está todo mundo perdido. Cadê o amor que exporta ao próximo se matando em guerra? Bomba para um lado, bomba para o outro, todo mundo brigando, se matando. Tá loucura, rapaz, uma loucura tremenda. Eu queria colar dar uma paradinha, mas hoje à noite eu me senti no dever de dar mais umas lapadinhas aqui dentro da verdade. Porque não tem quem contradiga o que eu estou falando. O que eu estou falando é a pura realidade. Não estou aqui dizendo que o homem salva ninguém, não estou dizendo que a religião salva ninguém. Quem salva nós é o Pai e o Filho. E o Espírito que habita em nós é o próprio Espírito do Pai, que foi enviado pelo Salvador, quando disse: eu enviarei o Consolador, que era o Pai, que viria. O Espírito do Criador sempre esteve na terra, né? Desde o princípio ele pairava sobre a face das águas. A terra já estava construída aqui, mas ela era sem forma e vazia. Quando esses caras aí cientistas falam que a terra tem tantos milhões de anos, eu não digo que não tenha. Mas a humanidade só tem terá 6.000 anos no relógio de Deus, que representa os 6 dias da criação. E o milênio representa o 7º dia, que é o sábado. Está escrito que ainda resta o repouso para o meu povo. O repouso foi para o Salvador, para o Criador, que ele não cansa, né? Repouso é porque ele não tinha mais o que fazer, terminou, então ele repousou. Quer dizer, ele parou. A missão dele foi cumprida ali. Mas porque aquele dia não tinha mais o que fazer, ele abençoou e disse que o povo ficasse também não trabalhando naquele dia. Na lei era. E na graça do Salvador, a salvação está nessas 3 coisas. 3. Amar o Pai Criador acima de tudo. Acima de dinheiro, de riqueza, de glória, de posição, de honra, de ouro, de prata, de riqueza na terra, tudo, está acima de tudo isso, acima de Deus falso aí que tem para encher bucho e carradas de Deus falso aí no mundo. Está cheio. Nós não amamos a nenhum desses daí, amamos só o Criador eterno. E o nosso Salvador, porque ele veio morrer e já estava escrito nas Santas Escrituras que viria o Salvador da vida por nós, já estava predito pelos profetas do Criador,
que só durou até João Batista também, o profeta para cá não existe mais. Tem tanta gente dizendo que é profeta, que é apóstolo, que é isso e aquilo outro, está tudo enganando e sendo enganado. Pare com isso, se coloque no lugar de vocês, baixe o fogo e a bola. Religião não foi criada pelo Criador e nem pelo seu Filho, foi criada pelos homens. Eu digo e garanto, nenhuma delas foi criada pelo Criador. Eles usam o nome de Deus em vão para comer dinheiro do povo. Tem deles aí que quer vender caroço de feijão por 1 milhão, por R$ 1.000, para curar o povo de doenças. Isso aí é uma falsidade ideológica muito grande, usar o nome de Deus em vão. Onde foi que o Criador, o Salvador, curou ninguém para receber dinheiro? Isso é uma lástima. É umas lástimas que tem no mundo e o povo são cegos. Estão tudo sem ver. Não abre os olhos. Entendeu? Por aqui fico com as minhas palavras. Minha não, as palavras do Criador. Quero que vocês guardem e que vocês se retratem com o Criador e assumam que a salvação é se vocês se tornarem ovelhas. Ovelha. Como é que eu me torno ovelha, Hermínio Teles? Como eu fiz. Decretei na minha própria consciência e na minha própria vida que eu não ia mais participar lá do jogo do mundo, ia ficar a minha vida com o Criador e com o seu Filho, e abandonar todo o mal, e amar a Deus sobre todas as coisas, e o Salvador como eu faço, e o meu próximo como a mim mesmo. Não quero mal para ninguém. Se eu quisesse, eu não estaria aqui falando o que eu estou falando. Falo por amor, para aconselhar vocês. Está dentro dos meus parâmetros do que eu citei lá. Família, conselho, ensinamento. Eu sou ensinador, um professor. Professor eu sou, porque eu estudei. Só pode ensinar quem estuda, né? Eu estudei, sou professor. E não tem quem desqualifique na minha qualidade de professor, porque eu estudei e estou ensinando a verdade. E a verdade, ela libertará nós todos. Amém. Boa noite a todos. Beijão para todos vocês, espalhado pelo mundo de meu Deus. E se torne ovelha enquanto é tempo. Se você não é ovelha ainda, se torne. Não se agregue, não se grude a homem, nem ao sistema religioso. Não se grude a ser fanático politicamente a homem nenhum. Não se grude a time de futebol, a esporte. Pode até torcer, não faz mal, mas com decência, ordem e respeito. Não ame nada disso demais, exageradamente. Seja consciente, tenha vergonha e faça a coisa direita. Você se torna uma ovelha do Criador. É fácil, mas só se você quiser. Se você não quiser, você vai continuar na mesma lenga-lenga, na mesma ladainha, enganando e sendo enganado. E aqui ficam as palavras desta ovelha. Não sou mais do que uma ovelha, pessoal. Por favor, sou apenas ovelha. Ovelha do Criador eterno, do Salvador Jesus Cristo. Sou uma ovelha. E o restante, se quiser falar alguma coisa e dizer que eu sou, tudo é mentira. Eu não sou mais do que ovelha. Quem está falando sou eu com a minha boca. Sou uma ovelha. Ninguém mais é do que uma ovelha aqui na terra. Se alguém disser que é isso, aquilo outro, está mentindo. Porque Salvador só tem um. Pastor só tem um, que é Jesus Cristo. Não tem outro pastor. Não tem. Tem dom. Você tem o dom de ensinar, né? Como eu tenho. Mas não sou pastor, eu não me qualifico, não me quero me receber honra aqui de pastor, porque pastor só tem Jesus Cristo, é o meu Salvador. Pronto, não quero saber de honra de pastorado. Não, 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 não. Sou uma ovelha que tem o dom e estudei para isso. Estudei com o Pai e com meus ensinos que eu tenho. Graças a Deus. Amém? Uma boa noite a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite de novo. Paz, paz, paz para todos. Fiquem com Deus e com Jesus Cristo no coração. Amém.